Exatamente. As pessoas, elas esquecem de que o público está vendo e elas podem acontecer isso mesmo. Elas acham que ninguém está vendo e a forma que ela fala ali, de repente, se não for algo coerente, ela vai passar vergonha e vai ser negativo. Eu fiz aquele comentário que foi o poema, ele era coerente ali para o momento, mas como eu errei, se tornou, né, até uma garfezinha que pode soar como negativo. E quando é mentira, pior ainda, né? Porque a mentira denigre sua imagem. Exatamente. E isso aconteceu com Sidney Sampaio no dia de ontem. Vamos mostrar o momento que a edição chama o VAR e faz o Sidney ser pego na mentira. Olha aí. Bota na tela porque ele desafiou o Sacha, falou: chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR. A questão era quem tinha começado a briga entre eles no quarto, a discussão. Foi o Sidney ou foi o Sacha? O Sidney achava que era o Sacha, mas o VAR mostrou o contrário. Vamos ver. Eu tava no quarto, eu tava lá mexendo minhas coisas, não falei nada. Não, quem puxou o assunto comigo foi você. Não, foi você que se meteu na conversa. Foi sim, foi Não, isso sim. sim. Chama o VAR aí, chama o VAR aí. Falando, você que se falou, você tá falando de mim, você não sei o quê. Eu falei, não, Sacha, se você quer se meter na conversa, é isso, aí a gente começou a conversar. Sacha, primeiro você falou assim, quando você começou a falar... Sim, eu falei, eu não citei seu nome. Mim, eu não falei nada. Você se meteu na conversa. Não, eu me meti. Eu se meteu só olhando sim. pra você, não. aí quando você viu que eu tava te olhando, você falou não, assim... senhor. Inclusive... Não, é sua verdade agitada. Chama o VAR aí, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais o Sacha inventar a verdade dele nesse programa. Eu discuto todo momento com a Luana, porque ela chega no apontamento. Já falei isso pro Sacha, porque ele fala que 10 pessoas batiam pau pra ele. Eu não bati pau pra você. Não sei se você se lembra, Sacha, que você olhou pra minha cara. Então era 8. Não importa. Não importa. Se foi 8, eu não estou Você quer dizer que vocês não são um grupo, é isso? Não quero dizer nada, porque eu não te devo nem satisfação, Sacha. Você fala comigo. Não sou você que tá falando, você que tá olhando pra minha cara aí. Anteontem eu tava no quarto, eu tava lá mexendo minhas coisas, não falei nada. Não, quem puxou o assunto comigo foi você. Não, foi você que se meteu na conversa. Foi sim, foi isso sim. Pode pausar, Alec, pausa aí. Pedi pra voltar pra mostrar exatamente pra vocês, né, que o Sidney então fala, foi você, né, meio que começou a discussão, pode ir rodando o vídeo. E vamos reparar na hora que a tela fica preto e branco, que é o VAR, quem foi que começou a falar do outro. Se foi o Sacha ou se foi o Sidney. Pode rodar. Você que se falou, você tá falando de mim, você não sei o quê. Eu falei, não, Sacha, se você quer se meter na conversa, é isso, aí a gente começou a conversar. Sacha, primeiro você falou assim, quando você começou a falar... Sim, eu falei, eu não citei seu nome. Mim, eu não falei nada. Você se meteu estava na falando conversa. de mim, eu não falei nada, Sacha. Eu comecei olhando pra você, aí quando você viu que eu tava te olhando, você falou assim... senhor. Inclusive... Não, é sua verdade agitada. Chama o VAR aí, pelo amor de Deus. E aí o Sidney fala, chama o VAR aí, pelo amor de Deus. Eu discuto todo momento com a Luana, porque ela chega no apontamento. Já falei isso pro Sacha, porque ele fala que 10 pessoas batiam pau pra ele. Eu não bati pau pra você. Pausa. Não sei se você se lembra, Sacha. Pausa. O Sacha estava na dele. Tava olhando pro Sidney? Tava olhando pro Sidney. Mas o Sidney que começa a falar do Sacha. E isso é o que pega no jogo do Sidney e também é isso que pega no jogo do Sacha. Porque se o Sidney não tivesse tido desde o começo uma fixação pelo Sacha, talvez ele não estaria como o mais forte candidato a ser eliminado e estar conosco aqui segunda-feira que vem às 14 horas. Lembrando, inclusive, quem não está inscrito, aproveita e inscreva-se, porque segunda-feira que vem, caso o Sidney seja o eliminado, ele estará comigo aqui na live do eliminado. E o Sacha, é difícil discutir com ele, porque o cara tem uma boa memória. É o que eu venho falando há muito tempo, né? Inclusive falamos aqui no começo da live, eu e Rambo, sobre o jogo do Sacha, ele é facilitado não só por ele ser inteligente, como também porque o jogo dos seus adversários é um jogo burro, né? Eu falei isso pro Fernando ontem, falei isso pra Babi, acho que eles vacilaram demais por pegarem o Sacha para Cristo, e aí o Sacha, por ser inteligente, ele lembra das coisas com maior facilidade. O Sacha já foi pego no VAR também? Também, mas na maior parte das vezes ele tem razão, como foi o caso ontem. Deixa rodar aí novamente, porque o VAR acabou desmentindo o Sidney, foi ele, Sidney, quem começou com a discussão, e aí o Sacha novamente tem razão. E aí entra naquilo que o Rambo falou. Não é só porque o Sacha é inteligente, é porque o jogo dos seus adversários também, querendo ou não, é um jogo burro. Para você ter um jogo inteligente, dentro de um reality, você tem que estar exatamente dentro do que você de fato é. Então, o Sacha, ele consegue ser um cara equilibrado emocionalmente
E ele consegue também, dessa forma, desestabilizar os adversários, onde eles conseguem ter, colocar em prática aquilo que de pior é neles, né? Então ficam aguçados ali, como agir, aí cai nessas besteiras que eles fazem, que de certa forma atrapalha eles mesmo. Os torcedores que não gostam do Sasha e também os adversários dele lá dentro falam que o Sasha usa muito de um expediente de provocação. Que ele vai lá, ele solta uma provocação ou ele fica olhando como ele estava olhando ali pro Sidney, espera a pessoa reagir para depois passar como coitado, como vítima. Se o Sasha faz isso ou não, eu quero saber primeiro sua opinião. Você acha que o Sasha realmente faz isso? E caso ele faça, se também não é uma forma de jogar. Não, eu acho que ele não faz isso. Eu acho que é o natural dele, como era o meu natural, em um momento que eu tive pessoas vindo para cima de mim por reações que diziam que eu fazia, que era o meu natural. Eu estava conversando com uma pessoa e aí eu piscava assim, às vezes piscava do nada, né? E igual ele piscou pro Sidney. Exatamente. E essas pessoas falavam que essa pessoa, não falando o nome dela, mas ela dizia que eu estava piscando, que eu sempre piscava para essa pessoa, ou seja, de certa forma irritava ela. Por que você está piscando para mim? Eu não tenho código, eu não entendo o que é isso, tal. Sim. Então isso aí, na verdade, é porque a pessoa já está desconfortável. Ela precisa arrumar uma forma de narrativa para dizer que tem uma pessoa, um mau elemento, ou seja, colocar o Sasha, no caso, como um mau elemento que está piscando ou que está fazendo qualquer tipo de narrativa, mas é falta de inteligência para o jogo, falta de inteligência para a performance dentro do jogo. Curioso o que aconteceu contigo, então aconteceu semelhante. Exatamente. Ali. O Dr. Abacaxi, do Sasha, o Dr. Abacaxi virou... eu não piscava para ele, mas ele era um cara tão desconfortável de estar de frente a ele, que dava um negócio de, tipo, né, tipo... E teve um momento que nós éramos meio que parceiro no jogo, quando estava no começo, na Vila, e tinha essa piscada, e parece que ele não entende a língua nenhuma, parece que ele é um cara totalmente... Não entendia. E aí ele achava que essa piscada era uma comunicação que eu estava fazendo com ele ali, de fato não era. Era até um desconforto da pessoa. De repente o Sasha tem uma postura de ficar ou parado ou olhando para uma pessoa ali, pode incomodar a pessoa, mas de fato ele não tá nem pensando ali naquela pessoa. Teve o caso da Anne, que fez com o Haddad também, foi parecido. Não toque em mim, ela não estava tocando nele. Então o desconforto está mais na pessoa, até para querer fazer uma narrativa de jogo. Entende? Querer de alguma forma aparecer. Né? Agora, ó, a Luana, no começo do programa, ela não gostava do Sasha. Sim. E a gente, né, até já bateu muito nessa tecla da Luana, porque ela fala, né, como se ela estivesse junto com o Sasha desde o começo, e não tava. A Luana, só pra contextualizar, a terceira semana ela tava puxando Justiça pela Larissa junto com a Gisele na roça. Batendo, inclusive, palminha com a Gisele. Justiça pela Larissa, tá! Sim. Mas a